O princípio da criação, 20º dia. Quero compartilhar 2 princípios presentes na criação de Deus em Gênesis. Pode parecer que não há nenhuma relação com o casamento, mas na verdade é a revelação da origem do casamento. A Bíblia começa com um casamento. Jesus começou seu ministério numa festa de casamento. E no fim, temos o casamento na Nova Jerusalém. Primeiro princípio. Se observarmos a criação em Gênesis, veremos que quando Deus criou os céus e a terra, tudo o que planeja criar, ele fala com o ambiente a partir do qual vai ser criado. Quando o Senhor vai criar o sol, a lua e as estrelas, ele fala com o firmamento dos céus. No mesmo princípio, quando vai criar os peixes, ele não fala com a terra ou com o firmamento, ele fala com as águas. Ele disse: provém-se as águas de enxames de seres viventes. Tudo o que Deus deseja criar, ele fala com o ambiente onde a criação viverá. Quando Deus vai criar os animais terrestres, ele não fala com o mar, mas diz: produz a terra seres viventes. A origem dos animais é a terra, e o ambiente em que deve viver é o mesmo da sua origem, a terra. Quando Deus vai criar o homem, ele fala com quem? Ele fala consigo mesmo. Façamos o homem. O verbo está no plural, porque se refere ao conselho da triunidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas um único Deus. Quando foi criar as estrelas, ele falou com o firmamento. Quando foi criar os peixes, ele falou com as águas. E quando foi criar os animais terrestres, ele falou com a terra. Entretanto, quando vai criar o homem, Deus fala consigo mesmo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Estamos nele, somente nele podemos viver. Estamos destinados para a glória, porque esse é o ambiente da nossa existência. Este é o primeiro princípio. Quando Deus cria alguma coisa, ele fala com o ambiente de onde será criado. Segundo princípio. Qualquer coisa criada para um determinado ambiente deve manter estreita afinidade com esse ambiente para que seja adequadamente sustentada. Deixe-me formular outra forma de dizer. Quanto à origem de um objeto, ele deve permanecer conectado, apegado à substância que o originou para continuar existindo. Assim, as estrelas devem permanecer no firmamento do céu. Se vierem a cair na terra, perdem o seu ambiente natural. Um peixe fora d'água está condenado, e animais terrestres morrem na água. Todos devem estar onde Deus os criou. O corpo do homem foi criado da terra, então o corpo humano deve ser mantido e sustentado pelos frutos da terra. Nosso espírito, porém, não veio da terra, mas de Deus. É por isso que você não pode sustentar o seu espírito com o lixo que é produzido para entreter o mundo. Essas coisas não podem satisfazer o nosso espírito. Algumas pessoas, quando não se sentem satisfeitas, comem mais. Mas esta não é a resposta, porque não há nutrição genuína nessas coisas. No entanto, quando nos sentimos plenos e satisfeitos em Deus, espontaneamente deixamos de comer lixo terreno. Agora, chegamos a um ponto vital. De onde a mulher foi criada? Lembre-se de que tudo deve permanecer no ambiente em que foi criado para ser bem nutrido e sustentado. Preciso dizer que não estou aqui para apoiar teorias feministas. Também não estou aqui para destacar os machistas. Quanto a esses homens, os quais são grandes chauvinistas e misóginos que desprezam as mulheres, não nos interessa nem mesmo mencionar a existência deles. Não estamos interessados nessas coisas. Não estamos aqui para isso, mas para explicar o que a Bíblia diz. Algumas mulheres ficam chateadas quando falo essa verdade. De onde as mulheres vieram? Do lado do homem. É por isso que uma mulher se sente satisfeita quando o marido a abraça eternamente. Os abraços significam muito para ela, mesmo que tudo o que ela faça seja conversar. As mulheres se sentem realizadas quando estão ao lado do homem, porque é de onde elas vieram. Quando você não souber como agir com a sua esposa, simplesmente abrace-a. Tenho aprendido no decorrer dos anos que preciso abraçar minha esposa em todo o tempo. Nos dias em que ela não quer que você abrace, esse é o dia que ela precisa mais. Mas eu sou solteira. Sim, você ainda precisa de um homem chamado Jesus Cristo. Então, ele se torna o seu marido até você se casar. Uma mulher está sempre preocupada com o seu futuro, até encontrar o seu marido. Mas o homem nunca pensa no seu futuro, até encontrar a sua esposa. Resumindo esses 2 princípios, podemos dizer que ao criar algo, Deus falava com o ambiente de onde viria a coisa criada. Quando foi criar os peixes, ele não falou com a terra, mas disse: produza o mar. Quando foi criar os animais terrestres, ele disse: produza a terra. Todavia, quando Deus foi criar o homem, ele falou para si mesmo: façamos o homem. Fomos criados a partir do próprio Deus. Este é o princípio. Tudo o que Deus planeja criar, ele fala com o ambiente a partir do qual vai ser criado. O segundo princípio é decorrente desse. Tudo o que é criado deve manter um relacionamento próximo com o ambiente que o originou para ser mantido e abençoado. Cada animal deve permanecer onde foi criado.
Um peixe fora d'água simplesmente morre, e um animal terrestre não sobrevive muito tempo na água. O corpo do homem foi criado da terra, por isso precisa do fruto da terra para se manter. O nosso espírito, porém, veio de Deus e precisa se alimentar da palavra de Deus para se sustentar. De onde a mulher foi criada? Da costela do lado do homem. Essa é a razão por que a mulher se sente suprida quando seu marido a abraça afetuosamente. O amor dá segurança. Há uma imagem muito bonita do que Jesus fez por nós, escondida na lei do escravo hebreu. Depois que Deus deu a Moisés os 10 mandamentos em Êxodo 20, ele deu uma lei sobre os escravos em Israel. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressadamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Êxodo 21, do 2 ao 6. Um escravo hebreu só podia servir ao seu senhor por 6 anos. No 7º ano, ele saía livre. Se tivesse se casado e tido filhos nesses 6 anos, ele não poderia levar a sua esposa e filhos junto quando saísse. Sua esposa e filhos pertenciam ao seu senhor. Esta era a lei. Entretanto, se o servo dissesse, eu não quero sair livre, mesmo que esse seja o meu direito, porque eu amo meu senhor, minha esposa e meus filhos. Então seu senhor o levava diante dos juízes de Israel, e aquele escravo tinha sua orelha furada na porta da casa. Ao fazer isso, seu sangue era derramado na porta. Sua orelha furada serviria como um sinal para os outros de que ele era agora um escravo por opção. Ele poderia ter saído livre, mas preferiu ficar porque amava seu senhor, sua esposa e seus filhos. Assim, ele deveria ficar na casa e servir seu senhor para sempre. Dessa forma, no jardim do Getsêmani, Jesus, o servo escravo perfeito, optou por não sair livre, mas permanecer na terra, porque ele amava o seu pai e a sua noiva, a igreja. Por causa disso, ele foi açoitado e depois perfurado por uma coroa de espinhos, pregos e a lança de um soldado romano. O escravo hebreu guardava o buraco na orelha como sinal da sua escolha, mas o Senhor traz nas mãos os cravos da cruz. As únicas coisas feitas pelo homem no céu são as cicatrizes nas mãos, nos pés e no lado de Cristo. Elas permanecerão para sempre como um sinal de seu amor por nós. E quando as virmos, seremos lembrados do quanto ele nos ama. Ele não precisava, mas escolheu. Jesus, o perfeito servo, disse: eu amo meu Senhor e também amo minha esposa. Eu não vou sair livre. Isso é o que ele decidiu no jardim do Getsêmani. Sua decisão significava que ele precisava pagar o preço, e o preço total foi pago. Quando Jesus optou por não ir embora livre, mas permanecer e ser trespassado na cruz, ele estava, na verdade, escolhendo permanecer aqui por causa de sua noiva. Não sei se houve algum escravo hebreu que tenha optado por não sair livre nos tempos bíblicos, mas vamos supor que houve um. Agora, imagine sua esposa acordando no meio da noite. Ela olha para o marido e se lembra de que anos atrás ele poderia ter saído livre, deixando-a para trás, juntamente com os filhos, mas ele não quis. E enquanto ele dorme ao seu lado, ela vê sua orelha perfurada como símbolo de seu amor por ela para sempre. Essa mulher deveria se sentir muito amada. No céu, um dia, nós vamos ver as feridas de Jesus e vamos lembrar que ele não precisava ter permanecido aqui e ser ferido por nossos pecados, mas ele escolheu ficar porque nos ama. Nós somos exortados a amar nossa esposa. Nós somos exortados a amar nossa esposa como Cristo amou sua igreja. Faça com que sua esposa e seus filhos sintam essa segurança em sua casa. Apenas diga: ainda que eu tivesse a escolha de ir embora, por amor ao meu Senhor, à minha esposa e aos meus filhos, eu escolho permanecer como servo pelo resto da minha vida. Amém.